O mundo é uma caixinha de surpresas. Mesmo que você seja uma pessoa que conheça vários países, dificilmente saberá de todos os fatos e curiosidades. E é por isso que nós existimos, para trazer conhecimento e as mais diversas curiosidades para vocês. Dessa vez, trouxemos incríveis 30 curiosidades em apenas 10 minutos. Canal Top 10 também é cultura. Se você aprende muito com nós, deixa seu like aí embaixo. Desde que o mundo é mundo, os tsunamis estão aqui para nos assombrar. Mas você sabe como é que eles surgem? Lembrando que para ser considerado tsunami, a onda deve ter entre 10 a 500 quilômetros de comprimento. Aquelas grandes ondas que invadem áreas litorâneas, destruindo tudo que tem pela frente, são geradas por terremotos e outros eventos geológicos. Em alguns casos, podem ser causadas até por atividades vulcânicas, mas a causa principal é a atividade tectônica, ou seja, quando há o encontro entre duas placas tectônicas. E se você já viu foto de pessoas boiando no Mar Morto, saiba que essas imagens não são montagens. Realmente é possível flutuar sem fazer nenhum esforço, como se você estivesse sentado em uma cadeira dentro da água. A água do Mar Morto, que na verdade é uma espécie de lago, tem a maior concentração de sal do mundo, com salinidade de 33%. Esse número é mais 10 vezes maior do que dos outros oceanos. Por isso, a água é tão densa que qualquer pessoa que mergulhar ali vai boiar. Mas é importante lembrar que a salinidade é perigosa para a nossa saúde. É permitido permanecer apenas 20 minutos dentro da água e evitar o contato do líquido com os olhos. A segunda maior das Ilhas Virgens Britânicas no Caribe, a Ilha das Conchas, é uma atração turística bastante curiosa. Por muitos anos, pescadores procuravam criaturas marinhas comestíveis e acabaram jogando conchas em um mesmo local. O resultado? Eles mesmos, sem querer, criaram uma ilha artificial feita de conchas. As conchas do local são vendidas como lembranças e muitas delas usadas pelos nativos para fazer artesanato. Acredita-se que algumas conchas remontam a 750 anos atrás. E por falar em lugares curiosos, você sabia que é possível ver a fronteira entre a Índia e o Paquistão do espaço? A linha que divide os dois países é toda iluminada e quando é vista da Estação Espacial Internacional, pode-se observar uma grande linha laranja criada pelos holofotes do local. Porém, o motivo de tanta luz não é nada legal. A iluminação é uma maneira do governo indiano combater o tráfico de armas e o contrabando. Por falar em espaço, você já parou para pensar sobre como os astronautas choram quando estão em uma missão? Há alguns anos, um astronauta canadense mostrou exatamente o que acontecia. Com uma garrafa de água, ele derramou algumas gotas sobre seu olho para simular as lágrimas. Só que, como não existe gravidade, as gotas vão se acumulando e crescendo cada vez mais. Ou seja, se você chorar no espaço, suas lágrimas vão ficar paradas no seu olho ou espalhadas no rosto, até que evaporem. E o famoso letreiro de Hollywood, que já foi transformado em Hollywood algumas vezes? Para quem não sabe, esse seria um trocadilho para Santa Maconha. O último caso aconteceu em 2017, mas também ocorreu em 1976 e em 1985. E claro, entre todos esses casos, algumas pessoas acabaram sendo presas, acusadas de depredação e crime contra o patrimônio público. Em 2015, um canadense fez uma descoberta incrível. Por acaso, ele tirou seu passaporte para conferir em luz negra e descobriu que a marca d'água do passaporte escondia características peculiares. Foi possível ver nomes, pequenos detalhes coloridos nas ilustrações, o parlamento em festa e homenagens a grandes personalidades. As imagens foram publicadas no Ingur e chamaram a atenção de milhões de usuários. Existe um site chamado Conserve the Sound, ou Preserve o Som, em tradução livre. Ele funciona como uma espécie de museu do som, onde é possível escutar o barulho de objetos antigos, desde a década de 1910 até os anos 2000. E existe dezenas de sons, como de carros antigos, máquinas de escrever, telefones e até de relógios. Você sabia que a Disney está criando uma série de robôs para serem dublês? A inteligência artificial consegue pular e praticamente voar, assim como os heróis das telonas. O objetivo inicial é usá-los nos parques temáticos, mas a tecnologia pode acabar sendo usada em filmagens no futuro. Também tem muita gente ficando com medo do que essas tecnologias poderão fazer daqui a alguns anos. E por falar em Disney, sabia que a empresa é a segunda que mais compra fogos de artifício? Nos mais famosos shows, a Disney usa uma imensa quantidade de fogos, sempre encantando quem assiste aos espetáculos. Isso faz da Disney o segundo maior comprador de fogos de artifício dos Estados Unidos, perdendo apenas para o exército americano. E se você prefere assistir animes do que as produções da Disney, eu tenho uma boa notícia.
sequência. Existe um site chamado Crunchyroll, um serviço de streaming especializado em animes. No catálogo é possível encontrar os títulos mais famosos como Naruto e One Piece. Preparado para maratonar animes nessa quarentena? Agora escute essa. O diretor de Star Wars, Os Últimos Jedi, revelou que a Apple não deixa que os iPhones sejam utilizados por vilões em filmes só pelos mocinhos. O motivo? Esse é um dos cuidados pela empresa para não se associar a situações negativas. Mudando de assunto, sabia que algumas pessoas podem ter o coração do lado direito? A dextrocardia, como é chamada a condição, infelizmente pode reduzir a qualidade de vida, causando sintomas como falta de ar, cansaço ao caminhar ou ao subir escadas. Você conhece alguém que nasceu com essa característica? Por falar em nascimento, você sabe para que serve o cordão umbilical? Eu sei que parece óbvio, mas muita gente não sabe. Ele é como uma ponte que liga o bebê ao organismo materno e o mantém vivo, permitindo a comunicação entre o feto e a placenta. O primeiro aplicativo da App Store não foi apenas mas um grupo de aplicativos. A primeira versão da Google Play Store estreou dia 22 de outubro de 2008 com o nome de Android Market. Alguns meses antes do seu lançamento, a Google comunicou vários desenvolvedores a criarem aplicativos que estreariam na plataforma. Quando foi lançada, havia cerca de 50 aplicativos, entre eles Maps, Gmail, YouTube, ShopSavvy, entre outros. No subsolo da central nuclear de Chernobyl, existe uma das coisas mais perigosas do mundo. Conhecido popularmente como pé de elefante, por causa do seu formato, o objeto é uma enorme massa radioativa composto por corium, um material semelhante à lava, criado no núcleo de um reator nuclear durante o colapso. Aproximar-se desse objeto pode ser fatal. Apenas 2 minutos de exposição pode afetar as células do corpo, causando hemorragia. Então já sabe, mantenha-se longe de Chernobyl. Agora, 5 curiosidades rápidas envolvendo animais. Vocês já viram cobras bebendo água? É uma cena bem rara de se ver. E cada espécie usa o seu método. Agora, você pode dizer para os seus amigos que já viu uma cobra tomando água. Você já viu animais bípedes? Estou falando de animais que andam em 2 pernas, assim como os humanos. Os ursos, chimpanzés, gorilas, avestruz e o canguru, todos esses animais são bípedes. Mas existe um animal peculiar chamado pangolim que consegue caminhar utilizando somente as patas traseiras. A terceira curiosidade sobre animais é bem engraçada. Sabia que as pessoas costumam usar sutiã para proteger os olhos dos cavalos? Sim, a roupa íntima se encaixa perfeitamente nos olhos e orelha do animal. A criatividade das pessoas, às vezes, passa dos limites. As arraias jamanta, como são conhecidas, são animais incríveis, principalmente pelo fato delas saltarem da água. Elas podem chegar a 2 metros acima da superfície e, por viverem em grupos, às vezes elas proporcionam verdadeiros espetáculos da natureza. Não se sabe ao certo o porquê das arraias pularem, e essa é uma questão que é bastante debatida por especialistas. A última sobre animais envolve um galo muito diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Estou falando do galo japonês. O Fênix onagadori, como é conhecido, é uma raça de galo que tem uma cauda impressionante. Elas podem chegar a medir 12 metros de comprimento, mas a média é uma cauda de 5 a 6 metros. Vocês já ouviram falar de um museu de pedras no Japão? Localizado na cidade de Shichibu, o museu foi criado por um homem chamado Shozo Hayama, que durante 50 anos ficou procurando pedras que pareciam com rostos de pessoas, animais e até personagens de desenhos. Existem pedras parecidas com Elvis Presley, Donkey Kong e com o Nemo. Atualmente o museu é administrado por Yoshiko Hayama, a esposa do original dono, que faleceu em 2010. Já que estamos falando de coisas diferentes, conheço Jugger, um jogo inspirado no filme Juggers, Os Gladiadores do Futuro. Por mais louco que possa parecer, o jogo foi criado para o filme, mas passou a ser jogado na vida real na Alemanha e na Austrália. Atualmente, vem ganhando ainda mais popularidade na Alemanha, especialmente com equipes de universidades e faculdades. Você conhece uma cidade chamada Cândido Godói, localizada no estado do Rio Grande do Sul? Considerada a capital mundial dos gêmeos, a cidade leva essa fama porque lá foram registrados pouco mais de 100 pares de gêmeos idênticos, números um tanto notáveis. Qual a explicação? Existem muitas, e algumas delas parecem maluquices. Reza a lenda que o médico nazista Joseph Mengele esteve na cidade nos anos 1960, depois de fugir para a América do Sul. Ele era conhecido por seus experimentos com gêmeos no campo de concentração de Auschwitz. E como a população da cidade é formada por 80% de descendentes de alemães, 13% de poloneses e 7% de outras etnias, essa teoria pode fazer algum sentido. E para finalizar as 2 últimas curiosidades, existe uma árvore que é capaz
capaz de dar até 40 frutos. Através da técnica do enxerto de várias espécies, o artista Sam Van Aken consegue fazer uma árvore que produz 40 frutos diferentes. Os brotos, eventualmente, crescem e começam a produzir frutos da sua própria espécie. Sabia que o bambu é uma das plantas que cresce mais rápido? Em 1956, uma espécie de bambu gigante cresceu 1,21 metro em um único dia no Japão. Essas plantas esticam mais rápido na primeira fase do desenvolvimento, que dura de 2 a 3 meses. Em um experimento feito em São Paulo, uma espécie aumentou 23 centímetros em 24 horas, sem adubação ou tratamento especial. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!